confortável. Vamos achar a posição confortável e respirar comigo aqui profundamente em um tempo pela boca, soltando o ar em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Assim. Mais uma vez, respire comigo. Solte o ar. 1, 2, 3, 4. Isso. Mais uma vez, respire aqui. E solte o ar. 1, 2, 3, 4. Eu sei que você já relaxou. Em algum momento, em algum tempo, esse relaxamento vai acontecendo neurologicamente da melhor forma agora. Porque toda a experiência que existe dentro de você sobre ter relaxado, sobre ter experimentado uma mudança boa e positiva, retorna para você. E entre as várias experiências que eu sei que você tem, você, mente inconsciente, tem, entre essas várias experiências, eu quero que você escolha uma em particular, onde você já relaxou e foi bom. Uma experiência onde o corpo, principalmente, reagiu. Agora, traga de volta na mente, relaxadamente. E você se permitiu deixar-se levar e soltar, e experimentar, ir cada vez mais fundo. E na medida em que você tenta em vão resistir, trazer na memória esse momento especial, esse momento único, é um momento onde tudo aquilo que não é a minha voz, junto com a minha voz, vai ajudando você a ir um pouco mais fundo do que você já foi antes, experimentando uma modificação que faz uma grande diferença agora. E eu vou fazer uma contagem de 7 até 0, onde você se imagina descendo uma colina, descendo, entrando em contato com os sons e as imagens da natureza, que simplesmente seduzem você com relaxamento, tranquilidade e bem-estar. Então vamos 7 vezes mais. E você vai descendo e vai sendo cada vez mais fácil. Simplesmente relaxe agora. 4 vezes mais, porque 6 é um momento onde 5 coisas, 6 vezes mais fortes, 7 vezes mais presente, 8 vezes mais profundo, 7 vezes mais relaxantes, 6 vezes mais tranquilo, 5 vezes mais eficaz. 400 vozes vão dizendo relaxe, relaxe. 500 vezes mais eficaz. 3, relaxe. 2, simplesmente relaxe. 1, tente em vão resistir. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Eu sei que você já relaxou e nesse momento eu quero que você visite o seu cinema mental. E nesse momento eu quero que você projete no seu cinema mental um filme que tem a ver com superação, um momento, uma experiência sua
de superar alguma coisa importante. Alguma coisa que você sabe que outras pessoas já fizeram outras coisas diferentes para lidar com isso. Eu quero que você traga na sua mente a imagem de alguma coisa que você superou. Alguma coisa que você superou. E que você sabe que outras pessoas também, muito provavelmente de outras maneiras, conseguiram superar algo parecido. Alguma história que você já ouviu, talvez algum amigo ou familiar, ou alguém com quem você tenha trabalhado. Projete no seu filme mental, na sua tela mental, a sua experiência de superação. E vá apreciando como observador, observadora, esse momento especial de superação. Como você começou a construir esse momento de superação? Como você começou a trabalhar para superar, especificamente? Para onde foi o foco da sua mente para você superar? Para onde foi o foco da sua mente? O que você pensou por dentro? Ou não? Ou simplesmente agiu? Mas mesmo agindo como se fosse por impulso, olhando agora para o filme, o que você aprende sobre o caminho que você usou para superar? O que você aprende sobre os passos que você deu? As decisões que você tomou para superar? Para fazer uma diferença mais positiva na sua vida? Talvez você não se lembre de todos os detalhes e eles não são necessários, todos eles. Mas certamente, alguns detalhes são importantes. Aqueles que foram importantes e que foram fundamentais para o processo. O que foi fundamental para a superação, para a virada que você deu. Basicamente, o foco da sua mente foi para onde? Deixe que o filme relembre você. Seus pensamentos, as decisões que você tomou. Você foi assertivo e fez aquilo que você planejou. Você foi lidando com situações e modificando essas situações na medida em que elas foram acontecendo. Você foi mudando alguma coisa. Você foi lidando com a questão na medida em que os fatos foram se desenrolando, na medida em que os acontecimentos foram se desenrolando. Ou você seguiu um planejamento específico e conseguiu ficar nele, fazendo quase nenhuma ou algumas poucas alterações na sua trajetória, na sua rota, no seu planejamento. O que foi muito importante? Como foi a fisiologia? A fisiologia presente no momento de construir o caminho para superar e dar os passos. Como você respirou, andou, como você agiu, como você se comunicou com as pessoas, se é que isso esteve envolvido no processo, como você abriu portas literalmente para novas possibilidades na sua vida que fizeram uma diferença significativa nesse instante, assim, nesse momento. Como especificamente? Como você concluiu que estava no caminho certo,
Mesmo talvez sabendo ou não dos detalhes daquilo que funciona, como você concluiu que estava no caminho certo, que esse era o caminho e que era isso que precisava ser feito? Como você concluiu isso? Como você sabia que era isso? Ou como você foi confirmando os passos que você estava dando, comparando com o resultado que você queria obter? O que você foi construindo, obtendo, desenvolvendo, era consistente com o que você queria? Como você foi fazendo correções para ter cada vez mais aquilo que você queria? Para se aproximar cada vez mais daquilo que você queria? E como você tomou essas decisões, que foi construindo uma situação de superação, de superar, de passar por cima e resolver, ouvir, sentir uma modificação sobre quão muito melhor você foi se sentindo sobre o processo como um todo. Como você sabia que havia concluído um processo? O que lhe permitiu concluir? Eu concluí um processo, eu fechei um processo, eu obtive o que eu queria, ou algo próximo do que eu queria, ou eu superei alguma coisa que me incomodava, eu passei por uma nova etapa, eu passei por um novo ciclo da minha vida. O que lhe permitiu saber isso, perceber isso? O que lhe permitiu concluir isso? De que forma? De que maneira? Quais critérios você usou para concluir? Foi feito. E agora eu quero que você rapidamente reveja todo o filme, os melhores momentos desse filme todo, desde o início até o final, os pontos mais essenciais e importantes outra vez. E perceba, faça uma recapitulação agora de todos esses detalhes. O que você aprende com a experiência que você foi gerando para você, com a experiência que você foi proporcionando para você, especificamente? Assim. Muito bem. Agora esvazie a tela mental. Esvazie. Esvazie a tela mental. E eu quero que você projete na tela mental uma experiência de superação de outra pessoa, mesmo que você não conheça todos os detalhes. Alguém de preferência, ou que você conheça, ou talvez um filme que você tenha visto com um tema parecido, um livro que você tenha lido, cujo personagem passou por algo parecido e de preferência tenha ido por outros caminhos para superar a mesma coisa. Coisas que você já ouviu de outras pessoas, talvez de clientes, de familiares, de amigos. Mesmo você não conhecendo todos os detalhes, com os detalhes que você conhece, eu quero que você crie um filme mental agora, mostrando todos esses detalhes. Tudo isso. Crie um filme mental, mostrando os detalhes de como essa história que você viu, ou leu, ou ouviu, foi fundamental
para essa pessoa superar algo parecido com o que você superou? Como você imagina, ou com os dados que você tem, que essa pessoa começou o processo de decidir dar passos para superar alguma coisa? As decisões que você imagina que a pessoa tomou, ela contou, você pressupõe, não importa. Apenas transforme num filme. O que a pessoa foi fazendo, decidindo, modificando, reagindo aos fatores externos, internos, para poder lidar com todas essas coisas. Isso. Muito bem. Como essa pessoa foi comparando aquilo que ela estava planejando com aquilo que ela estava obtendo de fato e os ajustes que ela foi fazendo nesse sentido. E como ela foi se aproximando de uma conclusão que foi levando ao que nós poderíamos chamar de superação. E como você imagina que essa pessoa fechou o processo? Ou seja, concluiu, foi feito, eu superei. Eu resolvi. Uma situação muito parecida com a que você resolveu também. Como você imagina que essa pessoa fechou, concluiu esse processo interno? Eu fechei, eu resolvi, eu superei. E agora eu quero que você reflita, esvazie a sua mente e reflita. Pensando na sua história e pensando na história dessa pessoa sobre superar alguma coisa. Algo parecido na vida de vocês, na história de vocês, que cada um foi por um caminho, não importa o quanto esse caminho foi parecido ou diferente, mas sempre há diferenças, mesmo que a pessoa siga exatamente um modelo daquilo que você fez, ou que alguém fez. Na prática, cada um é um e cada vida é uma vida diferente. O que você aprende quando você compara todo o processo de superação que você pôs em prática inconscientemente, com o processo de superação que a pessoa pôs em prática? Quais são as semelhanças no início, no processo, no fechamento, na conclusão? Quais são as diferenças fundamentais? Quais são as diferenças fundamentais? O que torna cada um de vocês únicos? Por mais que tenha sido parecido, o que houve pessoal seu e pessoal dessa outra pessoa, uma marca registrada de cada um, uma característica pessoal, um estilo de vida, uma oportunidade de cada uma dessas pessoas para poder lidar com essa questão. O que houve? O que aconteceu de diferente? E o que você aprende sobre superar agora que não só você revisitou o seu processo de superação, como comparou com o processo de superação que uma outra pessoa colocou em prática? Você imagina que essa pessoa poderia aprender alguma coisa com o seu processo? Você poderia aprender alguma coisa com o processo dessa pessoa e de outras pessoas sobre superar algo nessa esfera
da sua vida. Quem sabe pensando no futuro, quando você venha superar outra vez alguma outra coisa. Quando você sai só do seu mapa, da sua experiência e começa a comparar com outras coisas. O que você aprende também com esse processo como um todo. E eu vou pedir a você, nesses momentos finais, inconscientemente agora, que simplesmente dê autorização para que todos os recursos que existem dentro de você sobre superação venham à tona e surpreendam você. Porque eu sei que você tem inúmeros recursos, eu fico me perguntando qual é a importância desses recursos. Qual é a importância de superar, de buscar recursos de superação? O que você acredita sobre isso? Quais as crenças que você tem? E sendo capaz de promover mudanças em sua vida agora, como você se sente enquanto pessoa? Capaz, eu sou capaz. Eu sou alguém que é assim, que é capaz de fazer esse tipo de mudança. Eu sou alguém que é capaz de gerar esse tipo de transformação. Como você se sente já sendo capaz? Qual a importância que isso tem em si e a importância que isso tem no todo na sua vida? E o que você acredita que dá apoio, que sustenta isso de uma maneira geral. E agora que você percebe-se sendo assim, acreditando, percebendo a importância, ou seja, com senso de identidade amplificado, com crenças que apoiam, alinhado com valores, ou seja, tudo aquilo que é importante sobre isso. Como seria pensar dentro da sua estrutura interna mais recursos ainda que vão ajudar na superação? E quais as ações e comportamentos que esses recursos vão permitir que você tenha prazer em botar em prática para continuar a superar inúmeras outras coisas? Porque viver significa perseverar, superar, melhorar, aprimorar. E como isso enriquece tudo aquilo o que é a sua vida, os lugares onde você vive, trabalha, frequenta. E eu fico me perguntando como pode ser prazeroso na medida em que você vai lembrando de esquecer ou esquecendo de lembrar no nível consciente dos detalhes das coisas que nós estamos trabalhando aqui agora. Você, mente inconsciente, assume as rédeas desse processo a partir de agora e mais livremente põe em prática tudo aquilo que existe dentro de você que ajuda e facilita que superação, melhoria, aprimoramento sejam cada vez mais parte da pessoa melhor, mais equilibrada e mais saudável que você tenta em vão resistir se tornar. E eu vou fazer uma contagem de 0 até 7. E na medida em que eu for contando, não afirmarei que todas essas propostas venham fazer cada vez mais parte dos seus pensamentos, das suas intuições, dos seus sonhos. Nem afirmarei que os efeitos disso vêm para você com força total, com carga total, fazendo a diferença significativa, profunda e importante. Quando eu contar 7 estalar os dedos, você vai abrir os olhos sentindo-se muito bem, em mais do que perfeito estado de saúde, de harmonia, de equilíbrio, de bem-estar, que pode bem-estar agora, sendo algo tão natural e espontâneo como tudo aquilo que é natural e espontâneo e faz parte de você.
a partir desse momento. 0. 1. Respire profundamente, saindo desse estado. 2. Mais uma respiração profunda. Sinta no seu corpo onde especificamente há superação, há uma sensação de que algo diferente, bom e melhor faz a diferença, e espalhe isso para muito além daquela área original onde isso se manifesta na sua vida, trazendo manifestações muito mais reais que simplesmente surgem e você nem precisa entender, apenas acolhe. 2, 3, respire profundamente saindo desse estado. 4, 5, estique os braços, pernas, boceja, alongue, espreguice. Todo mundo. 5, de novo. 6, 7, abre os olhos e saia agora desse